Você vai aprender trinômio quadrado perfeito em menos de 10 minutos aqui comigo. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like já e se inscrever aqui no nosso canal para sinalizar pra gente que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Olha só que legal. O que é o trinômio em primeiro lugar? Qualquer trinômio. Um trinômio é simplesmente uma expressão desse tipo aqui, ó. Você vai ter um 2x ao quadrado mais x menos 71. Por exemplo, isso aqui é um trinômio, que você tem um termo que aparece com o x quadrado, ou um termo que aparece apenas com x e um termo que aparece apenas com um número, sem x nenhum, tá certo? Agora, trinômio quadrado perfeito é outra coisa. O que é esse trinômio? A gente parte da definição. Então você começa escrevendo uma operação, uma soma de termos, por exemplo, a mais b, e você eleva ao quadrado essa soma. Como que você eleva ao quadrado essa soma? Então vou escrever aqui para você como fazer essa transformação de uma soma ao quadrado em um trinômio quadrado perfeito. Em primeiro lugar, você identifica quem são os termos. Então você tem o primeiro termo, que é o a, o segundo termo, que é o b, e, muito importante, você tem que se lembrar aqui do sinal. Então, o sinal aqui é mais, tá bom? Essa soma ao quadrado será exatamente o seguinte. O quadrado do primeiro termo, então é a ao quadrado. Aí você vai repetir o sinal. Bom, o sinal é mais. Então, você vai colocar aqui um mais. Duas vezes o primeiro termo, que é a, pelo segundo termo, que é b. E aqui vai aparecer o segundo termo ao quadrado. Então, mais b ao quadrado. Um outro tipo de trinômio é aquele que vem da subtração. Então, imagine a menos b ao quadrado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só mudando o sinal. O primeiro termo é a, então fica a ao quadrado. Agora, o sinal é menos, então vai aparecer o menos aqui. Duas vezes o primeiro pelo segundo. E agora, mais de novo b ao quadrado. Por que é mais? Porque esse sinal aqui só vai aparecer, só vai se repetir na frente da multiplicação 2ab. Então, se ele é menos, vai vir menos 2ab. Se ele é mais, vai vir mais 2ab. Na frente do primeiro termo ao quadrado ou do segundo termo ao quadrado sempre aparece mais. Aqui não tem mais, mas é como se tivesse, certo? A gente omite. E aqui vai aparecer sempre mais b quadrado. Então é assim que é o trinômio. E agora a gente faz dois exercícios numéricos rápidos para você entender como que faz, para praticar. Então você tem a expressão dentro dos parênteses e você quer construir, escrever a expressão completa com os três termos. Então, como que você vai fazer? Você vai identificar os termos de dentro dos parênteses. Então, você tem o primeiro termo e você tem aqui o segundo termo. E no centro, você tem o sinal. Então, você tem que identificar esses três ingredientes para expandir o seu trinômio. Então, eu vou colocar igual aqui e você vai sempre fazer o seguinte. Você vai pegar o quadrado do primeiro. Então, o primeiro termo é o x. Então, vai aparecer o x ao quadrado. Agora, você vai repetir este sinal aqui. No caso, é mais. Então, você vai colocar mais aqui. Duas vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, vai aparecer um 2 aqui, multiplicado pelo primeiro termo, que é x, multiplicado pelo segundo termo, que é 11. E aqui você vai colocar mais o quadrado do segundo, 11 ao quadrado. Só uma dica, ó, este mais aqui não é o mesmo que este aqui. Então, se aparecer menos aqui, aqui sempre continua mais, tá bom? Toda vez que você tiver o elemento elevado ao quadrado, o sinal que vem na frente é mais. Aqui, por exemplo, você também tem o mais, mas não precisa colocar, tá bom? Beleza. Agora é só fazer as continhas. Então, a primeira conta que a gente tem é 2 vezes x vezes 11. Bom, vamos juntar termo com número e termo sem número. 2 vezes 11 vezes x, né? Bom, faz a continha. Quanto que é 2 vezes 11? Você pega o 11, multiplica por 2. 2 aqui, 22. Então, o final é 22x. Agora, o próximo cara a fazer conta é o 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11. Então, a gente tem que multiplicar. 11 vezes 11, quanto que dá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 e 1. Então, aqui dá 1, aqui dá 2 e aqui dá 1. 121. Então, 11 ao quadrado é 121. Então, meu trinômio é, finalmente, x ao quadrado mais 22x mais 121. Aí eu tenho aqui a expansão em forma de trinômio. Apareceu uma expressão assim e eu preciso escrever na forma de trinômio quadrado perfeito. Como que eu faço? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou identificar, em primeiro lugar, os termos que estão dentro aqui dos parênteses. Esse cara eu vou chamar de primeiro termo. Esse cara aqui eu vou chamar de segundo termo. E o sinal é muito importante. Eu tenho que identificar também. Bom, e aí o que você vai fazer? Você vai colocar igual aqui e vai sempre escrever da seguinte forma. O quadrado do primeiro. Então, ó, o primeiro termo é x.
Portanto, vai ficar x elevado ao quadrado. Agora, vamos pensar no sinal. O sinal não é menos, então você vai repetir esse sinal. Então, vai ficar menos o quê? 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. O primeiro é x, o segundo é 9, tá bom? E aí você vai colocar mais, esse mais sempre vai aparecer, mais o quadrado do segundo, que é 9 elevado ao quadrado. Pronto, esse aqui é o meu trinômio. Basta fazer as continhas. Então, ó, 2x vezes 9. Faz número com número e deixa a letra separada. Então, fica 2 vezes 9 vezes x. 2 vezes 9, 18, tabuada, né? Então, 18x. E quanto que é 9 ao quadrado? Também é tabuada. É 9 vezes 9. Isso aqui dá 81. Portanto, o meu trinômio, ele é x ao quadrado menos 18x mais 81. Pronto, expandi o meu trinômio. Agora tem um outro tipo de problema. Será que um trinômio dado para você, ele é quadrado perfeito? Olha o exemplo aqui, ó. 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Será que ele é um quadrado perfeito? Ou seja, será que eu posso igualar isso aqui a alguma coisa do tipo a ou mais ou menos b tudo ao quadrado? Será que dá para fazer isso? Bom, para eu descobrir isso, eu preciso, em primeiro lugar, identificar os termos do trinômio. Então, a gente tem o primeiro termo aqui, é todo ele, tá? É tudo, 4x ao quadrado. A gente tem um termo sem x, que eu vou chamar de segundo termo, e a gente tem um termo médio ou misto, como você preferir. Bom, para que isso se transforme numa coisa desse tipo, a ou mais ou menos b ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos termos 1 e 2 e transformar essa raiz nos termos a e b. Então, olha só, o a, teoricamente, tem que ser a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Bom, raiz do 4x ao quadrado você pode separar em raiz de 4 vezes raiz de x ao quadrado. Isso aqui, bom, raiz de 4 dá 2, raiz de x ao quadrado dá x. Beleza. A princípio seria esse o a. A gente não sabe ainda se vai funcionar. O segundo termo é o b. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada do segundo termo lá do trinômio, que é 1. Isso aqui é o próprio 1. Então, teoricamente, ainda a gente não sabe, teoricamente, o nosso trinômio é o quadrado de 2x e 1. E qual sinal vai no meio? Bom, o termo misto tem o sinal positivo na frente. Então, vou colocar aqui, ó, 2x mais 1. Agora, falta a gente identificar uma última coisa. Se o termo misto é resultado de 2ab. Lembra? Você tem o termo misto, que ele tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, vamos pensar. Quem que é o a? O a é 2x. Então, eu vou ter 2 vezes 2x e o b é 1. 2 vezes 2x dá 4x. Bateu, né? O 4x é exatamente o termo misto. Está aqui. Então, o que eu consegui concluir com essas contas? Eu não concluí apenas que ele é um quadrado perfeito, esse trinômio, mas eu descobri quem que é a soma que elevado ao quadrado dá ele. Ou seja, a soma é 2x mais 1 ao quadrado. Olha o outro exemplo aqui. Vamos supor que eu pegue x ao quadrado mais 2x mais 2. Será que esse cara é um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, será que eu posso escrever como a mais b ao quadrado? Bom, vamos pensar. O meu primeiro termo vai ser o x ao quadrado. O meu segundo termo vai ser o 2. Então, teoricamente, eu teria a igual a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e b, raiz quadrada de 2. Não tem um número exato, vou deixar como raiz de 2. Para a gente bater o martelo para saber se realmente esse cara é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ver se o termo misto é o resultado da multiplicação 2ab. Então, quem que seria o 2ab? 2ab seria 2 vezes x vezes raiz de 2. E olha só, o nosso termo misto aqui não é 2 raiz de 2x, é 2x. Portanto, eu não posso concluir isso aqui. Ou seja, esse trinômio, ele não é quadrado perfeito, porque eu não posso escrever isso aqui na forma a mais b elevado ao quadrado. Não tem como escrever isso aqui. Por isso que ele não é um trinômio quadrado perfeito, beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!